Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maiara, eu sou enfermeira e especialista em geriatria e gerontologia. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante referente à saúde dos idosos, que é o risco de cair. Como a gente pode prevenir o risco de queda, quais as consequências para a vida do idoso, tá bom? São consequências danosas, né? A gente fala que causam grandes prejuízos na vida dos idosos e por isso nós vamos fazer a abordagem sobre esse assunto hoje. Inicialmente, eu gostaria de abordar com vocês um pouquinho sobre os dados que nós temos no Brasil sobre risco de queda, sobre as quedas que acontecem no Brasil. 1/3 dos idosos caem no ano, e essa queda entre idosos com mais de 80 anos fica mais da metade desse valor de 1/3. Outro fator importante, cerca de 60 a 70% desses idosos que caem tornam a cair novamente, por isso a importância desse assunto. Desses idosos que caem, cerca de 40 a 60% deles têm lesões no corpo e 10% têm lesões graves. Alguns exemplos deles, traumatismo de crânio, fratura de quadril e de fêmur, causando grande prejuízo à mobilidade do idoso. 95% dessas fraturas são fraturas de quadril, que mexem diretamente na mobilidade do idoso. Hoje, a queda em idoso representa a maior causa de morte acidental no idoso. E quais as consequências da queda para esse idoso? Ele vai perder a mobilidade, ele vai causar um prejuízo emocional para ele vai ter ansiedade, pode desenvolver depressão por depender de outra família, a perda da autonomia. E aí ele vai entrar no ciclo vicioso da queda. Observem na imagem acima. Como funciona o ciclo vicioso da queda? O idoso ele vai cair, ele vai ter medo de cair novamente. Com a queda, se ele tiver algum dano físico, ele vai ter menor capacidade de se movimentar, né, de realizar alguma atividade. Com consequência, ele vai ter diminuição da força muscular e do equilíbrio também, né, por conta da fratura. Como nós falamos aqui, cerca de 95% delas é na região do quadril. E com isso, ele vai aumentar o risco de cair novamente. Então, por isso a importância da prevenção. E nós vamos falar aqui agora um pouquinho sobre a prevenção. O que nós podemos fazer para prevenir a queda? Antes, eu vou falar para vocês quais são os maiores fatores de risco do idoso cair. Quanto maior a idade, maior o risco de queda. O uso excessivo de medicamento. Conforme nós envelhecemos, algumas patologias surgem e algumas dessas medicações, elas interferem diretamente no equilíbrio. Então, consequentemente, eu posso cair, né? Se eu tiver um dia que eu tomei um remédio que me deixa com o meu equilíbrio mais afetado. Outro fator de risco são problemas visuais. Então, a gente sabe que com o processo de envelhecimento, né? O nosso organismo ele vai sentindo déficit em algumas funções. E uma delas é a visão. Então, o idoso que não enxerga direito, ele é muito mais propenso a cair. Um outro fator de risco são as infecções, né? Os pacientes que desenvolvem infecção de urina, infecção respiratória, ficam mais debilitados com o uso de alguns medicamentos. O processo infeccioso também deixa o idoso mais debilitado e com isso ele pode desenvolver o risco de cair também. Então nós vamos falar um pouquinho aqui do que a gente pode fazer para prevenir a queda nesse idoso. Uma delas, primeira da lista, evitar pisos escorregadios. Posso dar um exemplo? Quando eu trabalhava em pronto atendimento, pegava um plantão logo de manhã, geralmente tinha algum idoso lá que tinha caído, veio, né, levado pelo SAMU. E aí a gente perguntava, dona Joana, o que aconteceu com a senhora? Né, caiu, fraturou a bacia. Ah, minha filha, eu fui lavar o quintal. Então, 6 horas da manhã, né, a gente vai falar isso num outro vídeo aqui, falando qual é a necessidade biológica de sono dos idosos. Eles dormem cedo, mas acordam muito cedo também e ficam tirando aqueles cochilinhos durante o dia. E ela falou, não tinha nada para fazer, o quintal estava sujo, eu fui lavar. Piso escorregadio. Então, assim, a gente sabe que a gente tem que manter a autonomia do idoso, mas algumas atividades, a partir de uma determinada idade, tem que se ter maior cuidado para se realizar. Então, por exemplo, lavagem de quintal, uma poça dentro do banheiro, um banheiro mal enxugado, tudo isso pode gerar um risco de queda, tá? Por conta do piso escorregadio. Viu a poça? Passa por trás dela, não passa no meio nem em volta, não acha que o seu passo vai ser maior. Ah, eu vou conseguir pular a poça dentro da minha casa.
no quintal, no banheiro, você não vai, talvez você não consiga, por quê? Porque você tem diminuição de força muscular. E a gente fala que o idoso ele tem aquela marcha mais arrastadinha, né? O pé não sai muito do chão para andar. Então, não subestime o seu corpo, não faça isso, tá bom? É a primeira orientação. A segunda, uso de tapete em casa. Esse é um perigo também. A gente sabe que idoso adora um tapetinho em casa, mas o risco de escorregar, cair e machucar também é grande. Então, ó, tire os tapetes escorregadios de casa. Ou se você, não, eu quero, eu gosto, coloque um tapete com uma estrutura antiderrapante embaixo, tá bom? Fica mais seguro. Um outro fator, o terceiro, ambientes mal iluminados. Lembra que nós falamos que o idoso ele tem disfunção na visão, né? Alguns idosos desenvolvem catarata, outros precisam usar um óculos com maior grau, a visão fica mais embaçada mesmo. Então, deixe sempre o ambiente bem iluminado para você poder enxergar o que você está vendo dentro da sua casa. Seja, mas eu estou acostumado com os degraus de casa. O ambiente está escuro, você pode falhar, não vê, tá bom? Então, mantenha sempre o ambiente bem iluminado. Outra coisa muito importante, falta de corrimão, tá? Tanto em escadas quanto em banheiros. Nós falamos aqui que o idoso, com o passar do tempo, da idade, ele perde o equilíbrio. Então, na hora que ele vai fazer higiene íntima, ele vai desequilibrar e ele pode desequilibrar para frente. Se ele tiver uma alça de apoio lateral, ele consegue segurar na alça e fazer a higiene íntima dele tranquilamente. Outra coisa também, escadas. Tem muita casa que tem corrimão apenas de um lado da parede, tá? E isso também pode gerar para o idoso um prejuízo. Lembra que a gente falou que desequilibra? Então, ele vai segurar com uma mão um lado do corrimão e a outra ele não tem onde apoiar. Ele vai na parede que pode escorregar. Então, o ideal é que a casa que tem o idoso, ele tenha o corrimão dos dois lados. Outra coisa importante, o sedentarismo, né? Então, assim, conforme o processo de envelhecimento fisiológico da gente normal, é a gente perder massa. Então, aquele idoso que fica muito sentado, que não tem mobilidade, isso também atrapalha, tá? No risco de queda, eu diminuo força, eu perco massa muscular. Então, tudo dentro daquilo que a gente falou do equilíbrio, né? Então, esse idoso ele vai ter dificuldade de fazer algumas atividades, né? Lembra que a gente falou da marcha arrastada? A perna parece que está pesada. Por quê? Porque eu tenho menos força muscular para levantar o meu pé. Então, eu vou subir um degrau que eu sempre subi sem nenhum problema, eu posso subir esse degrau e tropeçar. Eu não tenho força, adequadamente para fazer esse movimento de marcha. Então, é importante que você se mantenha ativo. Faça uma caminhada leve, faça exercícios que não te deixem extremamente fadigados, mas fique ativo. Não fique só sentado ou fique só deitado, tá bom? Essa é uma dica muito importante. Outra dica também, as pessoas que têm em casa idosos com demência senil, que são demências características do processo de envelhecimento, ou idosos que têm alguma demência, como Alzheimer, tá bom? Ou Parkinson não é demência, tá? É um outro tipo de alteração também que acontece em pessoas idosas e que causa tremores, dificulta muito essa questão do equilíbrio. Esse tipo de idoso, ele tem que ser, assim, extremamente, eu não vou usar a palavra vigiado, mas assistido. O risco dele cair é muito maior do que um idoso que é um pouco mais ativo, ou aquela senhora que é ativa e gosta de deixar o tapete dentro de casa. Por quê? Porque além da própria doença gerar, ter o risco da pessoa cair, ela faz uso de medicamentos controlados. Algum desses medicamentos afetam o equilíbrio, tá? Ou deixam as pessoas, os idosos extremamente sonolentos. Então, o que nós temos que nos atentar é que no momento que esse idoso estiver mais ativo, mais acordadinho, a gente que está cuidando, ou o cuidador, ou você, a família que está ouvindo esse vídeo, é fazer com que ele se movimente, tire ele daquele risco do sedentarismo. Ele já tem uma doença pré-instalada, Algumas delas são progressivas e degenerativas, como o Alzheimer, ou seja, ela começa, tem inicialmente com sintomas leves e ela vai progredindo, ela não tem uma melhora, ela não tem uma regressão, ela piora. O que a gente consegue fazer é com que esse idoso seja estimulado, a questão da memória, mas a progressão da doença a gente não consegue parar. Então, a orientação é não deixar esses idosos sozinhos, tá? Eles precisam ser assistidos, eles precisam ser acompanhados, mesmo no momento de lucidez. Como eles têm período de confusão, é importante que eles não fiquem sozinhos.
Uma outra dica é fazer uso de calçados adequados. Não usar calçados que possam gerar queda, que não tenham aderência antiderrapante na sola do calçado. Aquelas pantufas que deixam os pés quentinhos, que eles adoram usar, elas ficam frouxas, elas ficam largas no pé. Então, como nós falamos sobre a dificuldade de marcha, a mudança de marcha, né, que é a forma que eles andam arrastando o pé. Então, esse tipo de calçado, ele não é muito bom para evitar o risco de cair. Então, use calçados que não sejam largos, nem frouxos nos pés, que não fiquem também extremamente apertados. Isso pode gerar um desconforto na hora de andar e esse idoso acabar caindo também, mas que tenham segurança no pisar, que tenham segurança na marcha do idoso, que é no andar do idoso, tá bom? Isso é muito importante. Uma outra coisa também que idoso adora, eles vão ficar bravos comigo se eu estiver aqui nervoso, bravos, se estiverem vendo esse vídeo junto com você, organização de mobília da casa, né? Então as pessoas mais velhas têm o costume de deixar as mobílias, muita coisa dentro de casa. Então isso também atrapalha a mobilidade, tá? Gerando risco de queda. Você pode tropeçar num objeto que não precisava estar ali naquele local e precisar ser hospitalizado. Então, quem está cuidando, você que está ouvindo, o idoso que está ouvindo, organize a mobília da sua casa. Não deixe as coisas acumuladas, não deixe as coisas muito em cima das outras, tá? Isso também vai te ajudar muito na redução do risco de cair. Então, hoje são essas dicas que eu tenho para dar para vocês. Me acompanhe no Instagram, vou deixar lá nos comentários fixado o meu Instagram e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!